Por exemplo, quando nós partimos para um projeto em que o valor central é a solidariedade, temos que pensar muito bem o que é isso, solidariedade. Não é para estar escrito num projeto escrito que não se faz na prática. Para haver solidariedade não pode haver esta situação, tem que haver interações. Solidário na prática. Então vou contar-vos 3 pequenos episódios ligados entre si, porque não há nada como falar de realidades, para perceberem e completar, entre aspas, a resposta. Primeiro momento. Chega à escola, o que eu vou falar aconteceu comigo. Portanto, chega à escola uma criança que fazia automutilação. Cortava-se com lâminas, navalhas, facas e ficava a ver o sangue a escorrer e ria. Graves perturbações. 12 ou 13 anos de idade. Já tinha passado por muitas escolas onde criou situações, enfim. Essa criança entrou na escola onde eu estava e foi à cozinha procurar uma faca. Mas como os seus companheiros são solidários, na prática, e não têm aula, podem estar em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu não estou a falar de contos de fadas, nem do oba-oba da teoria, estou a falar da prática, de uma prática que, enfim, nem vou elogiar para não ser vaidoso. Cá vai. Ele vai para a cozinha, mas os outros, solidários, estavam atentos e evitaram que ele se cortasse. Muito zangado, ele sai da cozinha, vai ao banheiro e urina no cesto dos papéis. Urinou, protestando. Ok, nós no banheiro não temos aqueles dísticos que às vezes vejo, por favor urine dentro do vaso, não é que a gente está a urinar, só dentro do vaso. Por favor, não urine no chão, por favor, dê a descarga, por favor, aquilo que é óbvio, é uma coisa louca. As escolas são lugares de loucura, que põem a fixar aquilo que não tem nada de estar a fixar. Tem que ser atitude natural. Bom, então ele foi, urinou, toda a gente sabia que foi ele, porque ninguém fazia isso naquela escola. E no dia seguinte houve uma assembleia. Uma assembleia de alunos, de jovens, não é? Eu estava preocupado porque o jovem estava lá no meio e os outros à volta, não é? Comissão de ajuda. Começou a assembleia e a mesa perguntou: alguém quer dizer alguma coisa antes de começarmos os trabalhos do dia? E o Pedro levantou o braço e falou isto: meus amigos, nesta semana um de nós urinou no cesto dos papéis. Ouviram bem? Um de nós. O jovem estava lá no meio, sabia que toda a gente sabia que foi ele. Ninguém olhou para ele. E o Pedro continuou: eu estou aqui a falar para perguntar quem de nós pode ajudar um de nós a não voltar a fazer isso. Toda a assembleia levantou o braço e ele também. Ele percebeu que não estava ali ninguém para o criticar, nem para o ofender, estava ali para o ajudar, solidariamente. Bom, não vou contar 3, vou contar só 2. Segundo episódio. Este episódio contém uma cena eventualmente chocante, mas eu tenho que contar como ela aconteceu. Chegou um jovem com 7 anos e com um currículo bem apreciável, porque ele tinha já sido expulso de uma escola aos 7 anos, portanto, o princípio de uma carreira auspiciosa. É expulso da escola aos 7 anos. Vem para a minha escola. E na minha escola eu fazia aquilo que o fez expulsar da outra escola. Eram daqueles, desculpai, monstrinhos, autocentrados, que não veem ninguém, os outros são paisagens, são transparentes. Aqueles monstrinhos que os pais bananas aos 3 anos dizem: eu já não consigo educar o meu filho, ele não obedece, eu fico louco, como é que uma criança de 2 ou 3 anos, o que é isto? Onde é que nós chegamos? A ditadura da infância, não é? De pais frágeis. Coitados dos pais, coitados das crianças que crescem como os egoístas que depois não... Enfim, coitados. Por isso é que os analistas psiquiatras estão cheios de clientes. Continuando, ele estava lá da mesma maneira que o expulsaram, porque ele na outra escola, a professora certamente contrariou e ele deu-lhe uma mordidela na mão que lhe tirou um pedaço de carne e ofendeu uma veia, cortou uma veia. A professora, coitada, foi cozer a mão lá para o hospital e expulsaram.
Ele chegou à minha escola, o que é que ele fazia? Ele tinha a auréola de mordedor e ele andava atrás das pessoas para morder, não é? Mas que coitadinho do moço. Ele hoje tem 40 anos de idade e não morde ninguém, pronto. Então, não sei quem ele é. Aí, a carreira dele na minha escola durou 5 minutos, nem tanto. Ao fim de uns 10 minutos eu perguntei às crianças, então aquele menino que chegou hoje, sim, professor, aquele que andava atrás de nós para nos morder, sim, o que aconteceu? Está resolvido. Está resolvido como? Agora cá vai. Solidariedade. Diz ela, olha, pergunta ao André, quem era o André? 1,80 m, 18 anos, tinha vindo há meio ano para a minha escola, depois de pôr um professor em estado de coma noutra escola. Era considerado perigosíssimo. Veio para a nossa escola e, claro, ao fim de meio ano, ele estava convertido, porque lá existe solidariedade. Ele foi ajudar. O André, diz ela, perguntou ao André, foi ele que resolveu. Disse, André, era muito grande, vem cá André, diga, professor, olha lá, foste tu que ajudaste a resolver o problema daquele miúdo que andava para aí a morder? Foi, está resolvido. Agora, estou curioso. Quer-me explicar como é que foi? Foi assim, professor. O moço andava para lá à procura de quem morder e tal. Eu disse, vem cá. Ele veio, lá, 7 aninhos, 18 anos, 1,80 m, ele veio. Olha, sentei lá à minha frente e com muito carinho eu falei com ele. E disse-lhe que eu, quando vim para cá, eu era um capeta que tinha quase matado um professor, mas que hoje não. Hoje eu sou um homem responsável, sou outra pessoa, que eu sou solidário e estava ali para ajudar. Então, professor, então, professor, quando eu acabo de explicar tudo isto, nós somos solidários, ele pega-me na mão para me morder. E tu, pá! E eu, ai Jesus, olhei à volta, não estava ninguém. Pá, tu não digas isso a ninguém, tu bateste no miúdo. Pronto, professor, mas resolveu como? Olha, ele ficou assim meio atordoado, eu aproximei, ele tinha a cara vermelha, aí fui esperando que o vermelhão passasse, limpei a lagriminha, foi o nariz, ajeitei o cabelinho, dei-lhe um beijinho, um abraço e perguntei, vamos ser amigos? Vamos, volta a fazer isso? Não, então está resolvido. Ok, então, os caminhos do Senhor são insondáveis. Claro que eu não aprovo o método, mas resolveu. Aquela criança só estava à espera de um gesto de solidariedade, traduzido num tapa, da pior maneira, mas resolveu. Meus amigos, solidariedade é isso. É a criação de vínculos. Criação de vínculos. Eu vou falar mais um bocadinho. Vou falar de vínculos. Maria da Penha, instrutora de circo do Projeto Âncora. Quando fizemos o mapeamento das favelas, são favelas, estão à volta, encontramos a Maria da Penha, que hoje é a nossa instrutora de circo. Ela nunca foi à escola, nasceu no circo, viveu no circo e acabou na favela. Hoje está-se realizando e convertendo aquela favela num lugar onde vale a pena viver. E um dia estava sentada na beira do circo, com um ar pensativo, eu perguntei o que é que se passa, Maria da Penha. Olha, professor Zé, estou muito preocupada com o Maicon. Sabes, ele não sabe ler, tem 14 anos, e ele não vê que eu já aprendi a ler há pouco tempo. Ele poderia aprender, mas ele diz que não precisa de aprender e ganha muito dinheiro com o que faz. Ganha muito dinheiro com o que faz. Já imaginam o que ele fazia. Hoje está no último ano de ensino médio, é nota 10, é um jovem maravilhoso, já não faz aquilo que fazia. Mas eu perguntei, mas porquê que estás preocupada com esse Maicon? E ela respondeu de uma forma muito tranquila, suave. Sabes, professor, eu estou preocupada com o Maicon, porque foi o Maicon e a família do Maicon quem matou o meu filho. Solidariedade. O outro. Eu não posso ser feliz se o outro não for feliz. E a minha liberdade não acaba onde o outro começa. A minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro. Segundo episódio. Entro no Projeto Âncora e vem ter comigo. Professor, vai num instante ajudar os professores lá na pista de skate. Está lá o Maicon 2, que não tem seu nome, que está a bater em toda a gente. Eu fui. Encontrei o Maicon 2 a dar um murro numa criança, sangue a escorrer, eu disse, que diabo. Que foi que eu fiz? Agarrei o moço, porque ele estava a machucar os outros. Ele começou a dar-me com os cotovelos, eu ia-me desviando, depois com a cabeça, a ver se me acertava nos óculos, depois com os pés, eu ia-me desviando ali e tal. Dei sinal a toda a gente para sair, toda a gente foi embora, eu fiquei com ele.
Aí eu, quando estava sozinho, ele estava cansado já de reagir, eu sentei-me no chão, dava-lhe as mãos, eu tentava fugir, eu não deixava, estava ali, eu e ele. Aí ele pôs os olhos no chão, mas estava assim, de vez em quando puxava a ver se deixava. Parênteses para explicar quem é este Michael. Aos 3 anos, para os 4, estava dentro do barraco da favela e viu surgir 2 policiais com fuzil. A mãe correu para dentro, pegou no revólver 38 e foi morta a tiro, agonizou em cima dele. Aos 4 anos, para os 5, foi para a casa de uma vizinha. O companheiro da vizinha chegou bêbado e pegou na cabeça do Michael e bateu repetidamente com uma parede de tijolo, mandou-o para o hospital em coma quase 1 ano, entre a vida e a morte. Aos 5 anos foi para a casa de um tio. O tio vive de estuprar jovem para pôr na prostituição e ele observou aos 5 anos as posições mais abjetas de relação sexual que possam existir. Choque tremendo. Aos 6 anos o avô acolheu, deixava-o em casa quando ia para o trabalho e alguém entrava em casa para o estuprar repetidamente. Acontece que esse Michael não controlava sequer o esfíncter anal. Ele estava todo borrado. As fezes saíam diretas quando ele se enervava. Tinha uma criança à minha frente, depois de uma via sacra de 7 ou 8 anos, todo sujo, cheirando a suor, urina, fezes. Ele tinha todo o direito de bater em toda a gente, mas eu sou professor, eu sou educador, eu tenho autoridade. E que tinha de criar um vínculo. Quando ele se fartou de estar a olhar para o chão, levantou os olhos, olhou à volta, viu que não estava ninguém, olhou para mim com um olhar assim, desafio, e de repente disse isto: tio, eu posso fazer uma pergunta? Faz a pergunta. Mas eu não deixava as mãos dele. Eu posso dar-lhe um abraço? Eu olhei para ele com um olhar estranho, abri as mãos. Ele ficou assim uns instantes, vai, não vai, fujo, não fujo, e de repente agarra-se a mim, tremendo, gritando. Ele gritava, chorava, fiquei encharcado em lágrimas, tremia, gritava, chorava, e eu ali agarrado a ele. A partir do momento ele afasta-se um pouco, olha para mim e diz: tio, posso fazer outra pergunta? Assim, faz. Porque foi que quando eu chorei, o tio também chorou? Nesse momento estava criado o vínculo. Ele hoje está no último ano do fundamental. É um jovem maravilhoso, controla o esfíncter. Tem uma namoradinha. Trabalhamos com psicólogos, pedopsiquiatras e tudo mais, e assuntos sociais. Mas trabalhamos em comunidade, em solidariedade, que não faz de conta dos projetos político-pedagógicos. É solidariedade na prática. E teria muito mais história, mas eu não quero estar a criar um ambiente, enfim. Eu próprio saltei alguns episódios porque não custa muito falar disto. Vamos então a outra pergunta. Marcos, desculpa. Eu gostaria que o senhor repetisse, se possível, a família da indisciplina, o pai e a mãe da indisciplina. Foi bastante rápido. Dizem das águas de um rio que são violentas. E nada se diz das margens que as comprimem. Bertolt Brecht, que ontem aqui foi falado, o político do outro. Ok. Então, nós encontramos muitas vezes famílias que ontem também foi aqui conversado, não é? Atribui-se muitas vezes a indisciplina, a violência das crianças e tal, à família. A família é sempre responsável, coitada da família. Ou então que a família está, como é que é, frágil, desconstruída. Pois, as famílias do Projeto Âncora, a maioria só tem mãe. O pai morreu, ou está preso, ou foi assassinado, ou não sei o quê. Só mãe, é monoparental. Então nós precisamos muito não é de apoiar, não é de acompanhar, não é de colaborar, co-elaborar com as famílias. Mas a pergunta era, disciplina.
E eu observo quando muitas vezes ia aos barracos da favela conversar com as mães, que os filhos tratavam-nas de uma forma... Parei, eu fico impressionado como é que eu vejo uma mãe completamente dependente do filho, ou seja, a indisciplina não era, ela tinha sido gerada em qualquer lugar que não aquele, e a mãe era frágil, não conseguia, portanto a criança manifestava dentro da escola o mesmo com a mãe e com toda a gente, ela era um que dizia insuportável, não é? Não, mas ela não é, ela é ótima, um jovem maravilhoso hoje. E eu perguntei, sobre a indisciplina. É isso, a permissividade. Disciplina, permissividade, disciplina. É que eu vou ficar velho, eu vou ficando assim. É curioso que quando me perguntam o que é que você vai dizer na palestra, eu sei lá, ainda ninguém perguntou nada, só que isso me obriga a estar presente, ou seja, me obriga a tentar ser tão autêntico quanto é possível. Isso é muito difícil, porque eu tenho que estar a mastigar, a saborear tudo o que eu digo, pensando isto vai ser útil. É muito complicado, ok? Há uma exposição. Eu tenho uns textinhos sobre isso. Pronto, é melhor assim, vou despachar, não é para despachar a ti. Tenho uns textinhos muito engraçados sobre indisciplina, não é? Que é filha do autoritarismo casado com a permissividade. Ou seja, onde não há regras. Quando nós pensamos, por exemplo, na preparação para a cidadania, diz que a escola educa para a cidadania, não educa nada. A gente educa-se na cidadania. E para isso, para evitar a indisciplina, é preciso haver regras. É preciso, para passar para a autonomia, é preciso heteronímia, criação de regras de convivência. E aí está exercida a autoridade, que significa ajudar a crescer, vem do latim. Então, quando nós temos dentro de uma escola regras definidas, mas definidas não são impostas, são construídas com os jovens num processo de desenvolvimento pessoal e social contraditório, permanente, nunca acaba. Nós somos incompletos, estamos sempre instituídos. Então, essas regras vão-se alterar. Vou dar uma ideia. Um dia chegou um jovem também de 20 anos à escola e estava no momento de definir as regras, para não haver indisciplina, tem que haver regras, eles aplicam as regras, não são de nós. O professor não tem nada que resolver esses conflitos. Então, o jovem disse, eu posso propor uma coisa? Propõe. E ele propôs o direito de namorar dentro da escola. Namorar dentro da escola. Ok. Foi à discussão, a Assembleia aprovou. Eu fiquei feliz, é bonito. Eles andavam de mão dada e tal. É melhor do que, enfim. Por exemplo, nas universidades, na USP, há uma certa proibição disso, não é? E há projetos de educação sexual e tudo mais. E as jovens que entram no curso são violados pelos colegas no trote. Não é? O ECA também tem deveres, não tem só direitos. Então, eles só têm direitos. As crianças que vão para essas escolas são julgadas de outras, só têm direitos, não têm dever nenhum. Então, quando eles não cumprem o dever, e como é a Comissão de Ajuda e outros que decidem, eles são cruéis a privar de direitos. E eu fico ali, ando ali assim, porque o professor tem que intervir. Tem que intervir. Porque senão eles são mais cruéis que os adultos a castigar. Pronto. E não é o castigo que resolve. Mas eu tenho um textinho sobre isso, sobre autonomia e indisciplina. Posso depois mandar, tá bom? Ixi, se me deixam estar aqui a contar histórias, nunca mais eu consigo fazer aquilo que eu quero fazer hoje de manhã. Até que horas é que a gente pode estar aqui a conversar? Ixi, ainda tem. Vocês aguentam até ao meio-dia? Não sei se... Se alguém quiser fazer xixi, vai, porque nas escolas onde eu trabalho não há intervalo. Cada um faz intervalo quando quer. Nem há horário. Para que é preciso horário? Horário é o que eu faço. Se eu sei que quer que aprenda, eu vou ao encontro do outro, no horário que eu marquei com o outro. E que é diferente do dia anterior. Vou provocar. Alguma perguntinha? Bom dia. Eu gostaria de saber a respeito de formas inovadoras, né, de práticas inovadoras para jovens. Eu tenho visto que os projetos são mais voltados à infância e eu tenho um pouco de curiosidade em conhecer. Eu busquei algumas escolas, mas ainda vejo que são poucas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito. No contexto das novas construções sociais de aprendizagem, não é apenas o jovem que está em causa, nem a criança.
Quando me perguntam quais são os alunos do projeto Âncora, por exemplo, eu peço desculpa por estar a falar dele, mas vou parar daqui a pouco, eu respondo, não são alunos. Aluno é o não iluminado, o aluno não. São aprendizes, como eu. Ah, mas que idade têm? Eu respondo, vai desde o pré-natal até a morte. E talvez depois da morte também continuem a aprender, eu ainda não sei. Quando eu morrer, volto cá para explicar. Então, é desde o pré-natal até à morte. E, portanto, naquele contexto, talvez sejamos uns 10 mil aprendizes. Entre jovens que estão matriculados, irmãos, pais e mães e avós, vizinhos e tudo mais, da comunidade, são eles. Dentro da barriga da mãe, a criança começa a criar os neurónios de espelho mais a sério por volta de 5 meses de gestação. O que é que ele faz? Neurónio de espelho. Nós aprendemos por imitação, por influência, por exemplo do adulto significativo. Por volta dos 7 meses, repara que ela não está matriculada. Ela está ainda na barriga da mãe, ela aprende o ritmo da fala. Por isso é que o brasileiro consegue falar brasileiro e o português não consegue. Então, eu aprendi o ritmo da fala em Portugal. Então, não há, para nós, essa divisão esquisita entre educação de adultos, educação de infância, educação fundamental. O que é fundamental 1, fundamental 2, ensino médio? O que é isso? Ensino superior. Deverá haver ensino inferior, mas nunca vi, mas superior está lá. Então, o que é que nós temos a ver com isso? Não há educação do campo, educação moral, educação inclusiva, educação de adultos, educação do leque, uma parte não existe, educação é só uma, no contexto de comunidades. Não há qualquer distinção que existe, é a adaptação da pedagogia a cada escalão etário, situação e lugar. Então é preciso começar a pensar isto. Eu não estou zangado, eu apenas ando a dizer isto há 40 anos e parece que ainda não consegui dizer nada a ninguém. Então vamos lá. Não há diferentes. Nem adianta nada a questão dos projetos dirigidos para determinado escalão etário. Aliás, porque é que as crianças estão organizadas por escalão etário? Alguém me sabe explicar? Pronto, ninguém. Espero que haja professores que legitimam a minha não resposta. Então, o que nós temos que perceber é que essa nova construção social, ela passa por 2 condições básicas. A primeira é a necessidade de cuidar da pessoa, o respeito. Cuidar do outro, a partir do autoconhecimento, e cuidar do outro significa que as pessoas têm condições para perceber que não há várias educações, só há uma. Isto é, que tenham uma boa formação ou transformação. Elas têm direito. E hoje o que nós temos nas faculdades de pedagogia é miserável. Mas eu não digo que não há bons professores nas faculdades. Há. E mais, a minha crítica cai sobre mim. Eu fui professor universitário. Na pedagogia, nos cursos de pedagogia. E encontrei fantásticos professores. Só que aquilo que se faz lá é exatamente reproduzir esse modelo cartesiano, não é? Não faz sentido nenhum. Deve haver segmentações e haver dicotomias. Vamos acabar com isso, por favor. Quando me dizem, mas porquê é que você diz que não dá aula? Eu respondo, a aula é um escândalo. É um escândalo. Numa aula não se aprende nada, porque é que sabe dar aula? E nem quero estar a discutir, eu sou assim, arrogante. Nem vamos discutir isso, por favor. Não veem os resultados? Pronto. Então, nessa nova construção social, é preciso cuidar das pessoas e reconfigurar a prática. E aqui é que está o problema. Reconfiguração da prática. Porque aquilo que se tem feito até hoje não é isso. Ora bem, as pessoas não sabem alfabetizar, vamos dar formação. O que é isso? Considerar que o professor é um incapacitado? Considerar que o professor é objeto? O professor não é objeto, o professor tem que ser sujeito de autoformação, de autoaprendizagem, no contexto de uma equipe com projetos. Então, se isso não acontece, não se está a cuidar da pessoa. Não se está a cuidar da pessoa quando se dá um salário miserável, quando é possível dar um bom salário. E seria possível se no sistema educativo brasileiro não fosse gasto metade do orçamento do Ministério na corrupção da merenda escolar, das máfias de transporte e tudo mais. Ou seja, há educadores corruptos no sistema. Educadores corruptos. Portanto, não me espanta o que se está a passar aí. Não me espanta. Então, quando nós pensamos na educação de criança, estamos pensando na educação do adulto. A educação de uma criança começa 20 anos antes dela nascer.
Sabem quem disse isto? Napoleão Bonaparte. Era um grande pedagogo.